Fala pessoal, Diego Santos falando, mais um vídeo mostrando as funcionalidades da calculadora financeira Drone. Hoje nós vamos falar aqui do campo resultado, tá? O campo que tem aqui os itens 3.1, 3.2 até o 3.6. Botão de editar, cancelar, limpar, o campo de texto, né, onde mostra o resultado. O botão copiar para clipboard e o botão de calcular. Vou abrir aqui a calculadora financeira Drone. Abrindo aqui. Não sei se vocês perceberam, eu mudei aqui o Excel, mudei a cara um pouquinho do Windows, desde 2010 mais ou menos, usando o Excel antigo. Fim de semana passado eu acabei migrando aí para uma versão mais recente e também com Windows. Aproveitei e fiz uma coisa só. Então vamos lá, pessoal. A gente abriu aqui a calculadora financeira Drone. Hoje a gente vai falar aqui do campo resultado. Vou falar para vocês, mostrar para vocês o que são esses botões aqui, o que cada um faz, né? Começando aqui da esquerda para a direita, o botão editar. Quando não tem nada para ser editado, ou seja, não tem nenhum valor aqui, nenhum campo, quando você aperta, a única coisa que ele faz então é voltar o cursor aqui para a primeira posição. Independente de onde ele estiver, quando você aperta, ele volta aqui para a primeira posição. Até aí ele não fez nada. Porém, se você coloca algum valor, né, deixa eu colocar aqui alguns valores, e quando você põe calcular, quando você clica em calcular, a opção nas caixas de texto, no campo valores, eles ficam desabilitados. Ou seja, não permite que você faça nenhum tipo de edição, porque o cálculo já foi feito. E o botão editar é justamente para isso. Ele não apaga as informações que tem aqui no campo valores. Ele simplesmente volta à opção editável, opção para você editar. E quando você clica, ele vai para a primeira posição aqui, né? Independentemente de onde ele estiver, ele sempre volta para a primeira opção com a opção de editar. Então, simplesmente você pode alterar aqui o valor, calcular de novo e sempre você pode editar. Ele serve também para, por exemplo, se você importa, deixa eu ver se tem algum, não tem aqui, mas digamos que você salve algum tipo de informação. Vou colocar aqui alguma informação. Calculei aqui e eu desejo salvar. Teste. Ok, eu salvei a informação está aqui no campo importar. Digamos que eu abra o programa, ele está todo em branco, eu posso vir aqui importar a opção que eu tenho, eu vou importar, e essas informações ela fica assim, porque os dados estão importados aqui, então ele fica todo assim. Se eu quiser editar, eu simplesmente clico em editar, e aqui eu posso pegar essa informação que eu importei, né, e simplesmente alterar algum valor e fazer um novo cálculo, tá ok? Então, para isso que serve a opção editar. O segundo botão, é o botão cancelar, ele faz uma coisa parecida com esse botão aqui de fechar, né? Porém, quando eu clico simplesmente no botão de fechar, olha o que acontece. Ele fecha, né, a janela da calculadora e ele não mostra para mim o Excel, né? Que, como vocês sabem, a calculadora financeira Drone é feita em cima de Visual Basic Application, ou seja, do Excel, e ele fica aqui minimizado quando eu clico em fechar. Porém, se eu clicar no botão cancelar, né, se eu clico aqui no botão cancelar,
que acontece? Ele fecha a janela, mas ele abre o Excel, mostrando as informações salvas aqui, que no caso eu salvei aquele exemplo, o teste, o dia, a hora, enfim, ele salva aqui, tá? Então toda vez que eu clicar aqui no botão, ele vai abrir a janela e fechar o Excel, mas se eu voltar aqui a clicar em cancelar, ele abre o Excel e fecha a janela, tá? Diferente um pouco aqui do botão simplesmente fechar, que ele fecha e mantém o Excel minimizado, tá bom? O próximo botão é o botão de limpar, e ele simplesmente limpa tudo que tiver digitado. Estou colocando valores aleatórios, tá, gente? Preocupa muito com isso não. Coloquei valores aqui e uma vez que eu clico o botão limpar, ele limpa toda a janela aqui com as informações para que você comece do zero, tá? Ele limpa, ele habilita, ou seja, é como se ele estivesse abrindo o programa do zero na opção que você deixou digitado aqui. Então limpa aqui, ele zera tudo, tá? O que tiver, inclusive no campo de salvar o que tiver escrito aqui, você clica em limpar, ele limpa tudo, tá bom? Esse campo de saída aqui de resultado, campo de texto, onde vai mostrar o resultado para você, tá? Independentemente de qual opção você busque, toda vez que você clicar em calcular, o resultado vai sair nesse campo de texto aqui, tá? No campo resultado, tá bom? E esse campo ele vai alterar a formatação dele conforme a informação que você está buscando. Por exemplo, se você busca valor presente, a informação que vai dar aqui embaixo é o código cifrão, R cifrão, e mais um valor seguido por duas casas decimais. Por exemplo, vou colocar aqui simular uma taxa de juros, um pagamento, vou simular um número de períodos, vou simular um valor futuro e vou calcular. Então, quando eu faço o cálculo, a calculadora ele já entende que tem que ficar no formato do real, ou seja, R cifrão e o valor aqui dividido em milhares e duas casas decimais, tá? Isso para valor presente. Para a taxa de juros, esse valor aqui vai ficar com duas casas decimais mais o símbolo de porcentagem. Pagamento também vai ficar com R cifrão. Número de períodos, ele vai ficar um valor mais uma casa decimal, por exemplo, valor presente, taxa de juros, pagamento, valor futuro. E quando eu digito aqui, mando buscar, ele mostra um valor seguido de uma casa decimal aqui, tá? Para número de períodos. E valor futuro também, ele vai ficar um valor em reais aqui. R cifrão, mais o valor com duas casas decimais, tá bom? Esse botão aqui, ele é o Copy to Clipboard. Tá? Não sei se eu pronunciei direito, mas basicamente é um botão de copiar. Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas. Vou abrir aqui um bloquinho de notas para vocês entenderem melhor, tá? Ele simplesmente é um botão que copia a informação que contém no campo resultado aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou calcular aqui uma taxa de juros. E esse valor, deixa eu colocar aqui o valor presente, pagamento, número de períodos e um valor futuro. E quando eu copio aqui, ó, copiei, quando eu colo essa informação, ele copia apenas a informação, desconsiderando o símbolo, ele copia só o valor absoluto aqui, tá? Então, por isso que ele mostra pra gente 0,02. Ele não mostra pra gente 2,33%. Ele pega o valor que foi feito o cálculo. Se a gente estivesse buscando aqui, por exemplo, pagamento, colocar aqui o valor presente, taxa de juros, número de períodos, o valor futuro. Quando eu faço o cálculo, ele dá... Opa, deixa eu editar aqui, vou colocar um zero a mais aqui.
Ele me dá um resultado. Quando eu copio essa informação e colo, ele dá o valor sem nenhuma formatação, simplesmente sem uma formatação contendo símbolos, tá? Mas ele mantém o padrão de para números positivo ou negativo, mostrando aqui no caso negativo, e 2 casas decimais, tá? Isso para valores em reais. Aqui para porcentagem, ele sempre vai dividir por 100, e valor de número de períodos ele vai considerar uma casa decimal. Mostrando aqui também, novamente, ele vai mostrar uma casa decimal. Então, copiei, colei. Na verdade, ele copia 2, mas ele sempre vai mostrar um 0 no final, porque ele desconsidera qualquer número que tem aqui para frente. Ou seja, ele arredonda. Então, ele nunca vai mostrar 55,41, 42. Não, ele sempre vai arredondar, mas ele mostra 2 casas decimais. Mas no caso do número de períodos, ele sempre vai considerar o valor absoluto aqui como uma casa decimal, tá? Independente se tem algum valor aqui, ele sempre vai arredondar, deixando o absoluto uma casa decimal, tá? Isso é para fins de cálculo. E o botão calcular é o botão mais importante que nós temos na calculadora financeira Drone, porque ela é o que faz todo o cálculo, né? Ela tem todo o algoritmo de programação em cima dela. Então, sempre que você está buscando alguma informação, simplesmente você digita as informações que você já tem, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, colocar 36, enfim. Peguei aqui, isso aqui até não daria certo. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Na verdade, eu teria que aumentar, né? Aumentar mais um pouco aqui para dar um valor real aqui de taxa de juros. Pronto, valor positivo aqui de 1,66 de taxa de juros. O botão calcular simplesmente faz isso. Toda vez que você preenche as informações, tá? Vai preenchendo as informações e clica em calcular, desde que as informações estejam coerentes, ele vai fazer um cálculo e vai mostrar aqui no campo de resultado, tá? Se você tiver alguma informação que esteja em branco, ou seja, não preenchida, e você não considera o número 0 para demonstrar que não tem o valor para aquela expressão, o programa ele vai dar um erro. Ele vai pedir para você verificar se não tem um campo sem preenchimento. Ele serve para te forçar o usuário a estar preenchendo com as informações, porque às vezes as pessoas têm uma ou outra informação e não coloca todas as informações suficientes, né? Nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente fez um cálculo para as calculadoras financeiras, não seria nem necessário colocar um valor futuro aqui, né? Mas por que a gente precisa colocar o 0? Para forçar o raciocínio, porque afinal de contas a gente está usando a calculadora financeira Drone para educar de maneira educar financeiramente uma pessoa. Então, quando a gente força a pessoa a colocar o número 0, isso está mostrando para ela que no valor futuro esse valor de fato é 0. Ou seja, só para vocês entenderem essa linha de raciocínio, no exemplo aqui, a pessoa financiou um valor de 35 mil com R$ 1.300 de pagamento mensal em 36 vezes, para que no futuro, daqui a 36 meses, o valor final seja 0. Ou seja, ele pagou todos esses 35 mil, dissolvendo em 36 parcelas de R$ 1.300. É óbvio que se você fizer a conta aqui, ó, é óbvio que se você fizer R$ 1.300 vezes 36 vezes, vai dar um valor muito maior do que 35 mil reais, ó, vai dar 46.800, que é justamente
essa taxa de juros aqui, ó, que está embutida em cima do pagamento, número de períodos. Então, o que força a você raciocinar? Que ao final de 36 meses, pagando esse valor, você quitou sua dívida, ou seja, quitou, porém, essa conta, sendo linear, ela não bate, né? Porque 36 vezes 1.300 dá 46 mil e pouco. Então, por que você paga a dívida apenas de 35 mil? Porque tem uma taxa de juros embutida que é juros sobre juros nas 36 parcelas. Tá? Então, quando você coloca o valor zero aqui, diferente das outras calculadoras financeiras que você encontra no mercado, você está falando para o teu cérebro de maneira até subconsciente de que ao final do período você não está devendo mais nada. É diferente se você deixasse aqui em branco, ou seja, o teu cérebro não ia assimilar essa informação aqui de maneira completa. Então, a gente força a fazer um cálculo em cima de um valor zero aqui, tá bom? E é basicamente isso, o campo resultado é bem simples de se trabalhar, editar, cancelar, limpar, a informação apresentada, copiar e o campo calcular, que é um dos campos mais importantes que a gente tem, o botão mais importante, que é onde calcula tudo que a gente precisa. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, tirado algumas dúvidas para vocês. E se gostou, dá aquele joinha, compartilha com os teus amigos aí e vamos fazer o Brasil ter uma educação financeira bem melhor, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.